Olá, turma, tudo bom? Meu nome é Henrique e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos, onde a gente está construindo o nosso back-end, programando em Node.js, para que a gente construa um servidor que atenda às aplicações front-end, tá? Então, na última aula, a gente construiu um servidor mínimo, onde nós construímos duas rotas e recursos, o GET para rota raiz e recurso raiz do nosso servidor, e o GET, uma rota para uma requisição GET, onde acessava o recurso produtos aqui do nosso servidor, tá bom? Então já está tudo preparado. Hoje a gente vai organizar e aprender a trabalhar de uma forma mais eficiente e mais organizada com rotas e recursos, tá? Nunca é bom a gente deixar tudo embolado do jeito que estava aqui, do jeito que está aqui. Por exemplo, aqui o servidor está sendo startado, eu estou pedindo para escutar aqui a porta 3334, né? E aqui já está o controle na requisição, get, o local, o que ele vai fazer. Então, ele está tudo dentro de um único arquivo. O que acontece é que com o passar do tempo, né, e com a evolução do servidor, a gente passa a ter uma série de rotas e fica tudo embolado dessa forma. Então, a gente vai aprender a deixar a trabalhar de forma organizada. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Na nossa pasta principal, onde fica todo o nosso código, na pasta src, eu vou criar aqui uma pasta prod controllers, tá? E dentro do prod controller, eu vou criar aqui o prod controller.js, tá bom? Deixa eu colocar aqui o C maiúsculo. Por que prod? Prod porque nós vamos fazer um servidor completinho que faz cadastro, consulta, alteração e exclusão, o que nós chamamos de CRUD. E eu escolhi produtos, tá? Para fazer esse cadastro, mas poderia ser dados de automação, por exemplo, sensores, poderia ser cadastro de fornecedor, de cliente, de setor de RH, de padaria. Gente, qualquer empresa, basta fazer a adaptação e basta fazer a adaptação dos dados que a gente queira manipular. Eu só escolhi um dado específico que é produtos, tá bom? Dentro da pasta raiz src, eu vou criar também uma pasta, né, um arquivo, melhor dizendo, que vai ser o arquivo de rotas. Eu vou colocar aqui o routes.js, tá? Então, o routes.js vai gerenciar as nossas rotas e o controle vai ser o que cada rota vai fazer propriamente dito. O routes gerencia, o controle é o que ele faz, né? O que ele executa, o que o recurso realiza, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essas rotas aqui, que a gente criou, essas rotas e recursos aqui, nós vamos tirar, vamos deixar o nosso server mais limpo, tá? E aqui, ó, no controller, eu vou colar ela aqui. Na verdade, parte dela vai lá para rotas também, né? Que é a requisição propriamente dita, o get. Vamos começar aqui, já tirei e botei ele aqui, vamos mexer aqui no rotas, vamos programar o rotas. O que eu vou precisar aqui para construir isso aqui? Eu vou colocar aqui um const express, tá? Um const express, eu vou colocar aqui um require e vou colocar aqui o express, que eu vou precisar do express aqui. Então, eu importei o express para dentro do rotas e vou colocar também, eu vou criar aqui um const routes, ou rotas, que vai ser o componente que vai gerenciar rotas propriamente dito, e ele vai receber aqui o express.router. O express, não export, né? Express.router, tá aqui, tá? Beleza.
Então, eu já criei aqui o meu componente rotas e ele vai ser responsável, vai ser o routes, né, o routes.get. Então, se eu receber uma rota do tipo get, e aqui ela tem dois parâmetros. O endereço que ela quer acessar, e aqui no segundo, depois da vírgula, vai entrar o que ele vai fazer, o que essa rota em si vai fazer. Eu vou criar aqui também mais uma rota para produtos, ok? Depois eu vou depois eu exporto. Deixa eu exportar daqui um pouquinho que vocês vão entender melhor. Bem, aqui, o que a gente vai fazer? No prod controle, a gente viu que isso daqui eu já tenho, né? Então eu vou tirar. O get, né, o que é a rota, a requisição que estava sendo feita lá direto na aplicação, no app que a gente criou, não vai precisar mais. Beleza. Eu estou criando um controller para ele. Tá? Então agora no controller eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um módulo.export, vou exportar esse módulo, tá? E vou colocar a funcionalidade, as duas, né? Deixa eu colar as duas aqui. A funcionalidade, ela vai ficar aqui dentro, mas de forma de promessa, tá? Uma promise. E eu vou usar para isso o async, raiz, vocês vão entender já o que é essa raiz. Aqui vai ter o REQ, que é a requisição e a resposta, o REQ has. E dentro daqui eu vou colocar uma const result, vocês já vão entender. Recebe await e aqui vai ser o que ele vai executar. A execução da minha promessa. E aqui o que ele vai retornar, que é o return, para essa raiz aqui, o resultado da minha requisição, que ele devolve para o cliente. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, async. Vou chamar de produtos. O REQ. O REQ has. O const, que é o resultado. Result. Recebe await. Ele vai receber o console, que é a execução da promessa propriamente dita, e o retorno vai estar aqui. O retorno para o meu cliente. Tá? Maravilha. Deixa eu ver aqui, esse errinho, a vírgula aqui. Perfeito. Beleza. Então, eu criei aqui a raiz e os produtos. No routes, eu preciso agora acessar essas duas funcionalidades, porque na verdade, gente, entendam aqui, raiz como uma execução. O que ele faz, esse é a execução propriamente dita de quando eu acessar a rota raiz do meu servidor, né? E o que ele vai fazer quando acessar o produtos, tá? Bem, agora o que a gente vai fazer? Eu vou acessar agora o prod controller ponto raiz ou ponto produtos. Mas como é que a gente faz isso? Eu tenho que importar ele aqui dentro. Ele tem que o routes não conhece isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um const prod controller recebe o require, que é o comando para importar, e aqui eu vou colocar ponto barra prod controle barra controller, tá? Beleza. Agora eu posso acessar aqui o prod controller ponto raiz. E aqui o que ele vai fazer? Eu vou acessar o prod controller ponto produtos. Eu acho que agora começou a clarear um pouquinho, não é não? Vamos apaguei deixa eu organizar aqui. Beleza.
Olha só que legal aqui, ó. Vamos entender aqui, então. Eu importei o controller, tá aqui. Importei o controller. Dei um require. Require, entendam como import, um import, tá? Aqui no load. Então, eu importei o controller, passei aqui o caminho dele, tá? Então, eu pude usar o controle ponto raiz. Esse ponto raiz é este componente que eu dei aqui. Se eu colocasse aqui, ó, ZZ, né? 3 Zs, ficou 4, né? 3 Zs aqui, ó. Se eu salvar aqui, quando eu coloco ponto, ele vai trazer, ele tem que trazer, né? Se ele não trouxer, ele está com erro aqui, ó, o raiz com 3 Zs, tá? Se ficar azulzinho, ou o caminho aqui, você não conseguiu importar o controle, ou você deu outro nome lá, que é o caso aqui, ó. Vou voltar aqui para um Z só, dar um Ctrl S, e aqui na hora que eu deixar com um Z só, ele vai ficar em amarelozinho. Beleza. Agora só falta um detalhe. Qual que é o detalhe? É informar para o servidor que ele precisa usar as rotas que a gente organizou aqui, né, de forma mais eficiente. Como que eu faço isso? A gente começa a reparar que os comandos se repetem, tá? Vou fazer agora, vou importar o routes. Como é que a gente faz? Mesma coisa, ó. Eu vou usar um const, vou criar um objeto routes aqui, ó. Uma const seria uma constante, né? Que vai receber o quê? Que vai fazer um require, né? Ele vai fazer um require aqui, deixa eu ver. Ele vai fazer um require. E aqui, o que eu vou importar? Eu quero importar o rotas. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto, barra, routes. Beleza. Para ele saber quem é o routes aqui. E agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dizer para a minha aplicação que ele vai utilizar o routes. Então, eu vou colocar aqui, ó, o app.use, tá? E eu vou falar com ele, ó, usa o routes, aqui, ó. Routes, que é o arquivo que eu acabei de importar ele aqui, ó. O objeto que eu acabei de criar aqui e importar do routes. Então, eu pedi para ele utilizar. Agora, vamos ver, será que eu esqueci? Ah, esqueci de um detalhe, ó. Eu estou pedindo, isso é bom para a gente entender, gente, olha só. Eu estou pedindo para ele usar o routes, importei o routes, mas aqui eu tenho que exportar. Eu não exportei ainda. O que está faltando aqui? Um detalhezinho lá no final, que eu tinha deixado mesmo para o final, ó. Eu tenho que colocar toda vez que a gente faz um import, eu tenho que fazer um export, um export de um lado para poder importar de novo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, module.exports, quem que eu quero exportar? Eu quero exportar o routes, que eu importei lá. Então, beleza. Agora sim, eu fiz um module.exports aqui para poder importar ele aqui, o componente, e poder utilizar ele aqui. Maravilha. Vamos ver se ele está funcionando? Na última aula, acho que a gente usou o Node src /server. Maravilha. Beleza, servidor rodando. Vamos lá colocar localhost 3334. Beleza. Resposta do servidor, já acessei a raiz do meu servidor. Vamos colocar aqui o produtos. Na verdade, aqui em termos de funcionalidade mudou muito pouco, né? Mas a gente só organizou as rotas e recursos aqui, tá? A gente só organizou. Deixa eu aproveitar o finalzinho aqui. Toda vez que eu quiser alterar aqui o servidor, por exemplo, vou tirar aqui 2 exclamações, vou deixar com uma só. Vou dar o Ctrl S e repare que aqui, ó, ele não atualizou, ó, no nosso terminal aqui, ó. Por quê? Porque para atualizar eu tenho que parar o servidor e restartar o servidor de novo. Agora ficou com uma interrogação só, tá vendo? E aqui também, se a gente estivesse refletindo alguma informação aqui, era a mesma coisa. Deixa eu só dar uma dica que já está pronto, nós já utilizamos. Eu só não lembro se a gente passou no último vídeo, qualquer coisa fica como reforço. Em vez de eu startar com o Node, eu vou usar o NodeMon. O NodeMon, ele já atualiza automaticamente. Então, quando a gente faz aqui, ó, troca para 3 exclamações e dá o Ctrl S,
ele já faz a atualização aqui, ó. Maravilha, tá bom? Então, só lembrando aqui que o NodeMon, ele restarta o servidor quando há uma alteração no código aqui. Moçada, beleza, organizamos aqui nossa construção. Próxima aula a gente já vai começar a fazer as conexões com o banco de dados, tá bom? Conexão do back-end com o banco de dados. Galera, um abraço, fica com Deus aí. Fiquem com Deus, né?